dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugar-lhe-os com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés e ungia-lhe-os com o unguento. Quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Disse, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e nos enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Amém? Por favor, levante a sua mão direita, feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, eu te peço, dai-nos entendimento da tua palavra, que todos nós, ó Pai, como ouvintes, possamos compreender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. Ó Pai, eu te peço, não nos despeça de mãos vazias, Senhor, mas faça com que cada um de nós possamos compreender aquilo que o Senhor tem reservado para nós. Alcança-nos com a tua palavra e ministra sobre nós com o teu Santo Espírito. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem nesta noite é o valor do perdão dos pecados. Irmãos, o texto que nós lemos, ele é bem claro, é uma história nítida, mas nós vamos chegar nela daqui a pouco. Como introdução a esta palavra, eu quero ler também com vocês aqui no Evangelho de Marcos, só que no capítulo 2 e no versículo 10. Veja só o que a palavra de Deus, ela nos diz aqui. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados. Disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. Jesus Cristo, ele tem poder para perdoar os pecados, para curar as enfermidades, para nos salvar, para nos libertar e para abrir as portas para nós. Ele disse: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Então veja, quando Jesus, ele vem com a missão de salvação, de perdão dos pecados. Porém, meus irmãos, muitas pessoas, elas ignoram a existência do pecado. Como é que nós sabemos o que é pecado? A palavra pecado significa violação de um preceito religioso, desobediência a qualquer norma ou preceito, falta, erro.
Então, o pecado é um erro. O pecado é uma desobediência deliberada a uma ordem da palavra de Deus. O primeiro pecado, ele para nós, ele foi um pecado até simples, porque a desobediência que Adão e Eva tiveram foi de comer de um fruto. O Senhor disse assim: olha, vocês podem comer de todos os frutos que essas árvores frutíferas produzem, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comerdes, certamente morrerás. Então acompanha comigo o raciocínio da história. Se a desobediência de comer aquele fruto foi considerado pecado, é simples o raciocínio. Então, se eu desobedeço uma ordem direta de Deus, eu peco, eu erro, eu cometo uma falha, eu não obedeço uma norma. Agora, por exemplo, é só Deus que tem regras? Não. Nós também, como seres humanos, temos regra. Por exemplo, na minha casa, a minha esposa, ela não permite que eu coloque ou deixe a toalha molhada em cima da cama. Mas ela pode deixar. Mas eu não posso. Eu não posso. Agora ela deixa. Entendeu qual é o raciocínio? A norma só serve para mim, não serve para ela. Então quem cria uma norma, normalmente, a pessoa pensa assim, ó, é para o bem-estar da casa. É para que você, dentro da sua casa, você tem, por exemplo, o lugar de guardar os copos, o lugar de guardar os talheres, lá no seu guarda-roupa, onde você guarda a sua roupa, ou numa cômoda, ou no móvel, você tem um lugar separado de cada coisa da sua roupa. Aquilo ali é o que? É uma norma, que quem criou? Quem mora naquela casa. Alguém vai falar, olha, aqui é o lugar de pendurar a toalha, aqui é o lugar de colocar a roupa suja dentro de casa. Se nós sairmos pelas ruas, nós temos as normas de trânsito. Nós precisamos atravessar o pedestre na faixa de pedestre. Nós temos algumas normas que nós obedecemos. Então, são normas sociais. Quando você, por exemplo, vai trabalhar numa empresa, vai trabalhar no local, ali naquele local tem normas que são normas de segurança. Às vezes você precisa usar capacete. Às vezes você precisa usar bota, às vezes você tem que usar uma blusa de manga comprida, dependendo do local onde você trabalha. Então vai depender do local e da norma que você tem que seguir. Por exemplo, você que trabalha na área da medicina, você sabe que tudo ali tem que ser esterilizado. Então tem as normas de esterilização das coisas. E tudo segue uma norma. Então, a norma não é má, a norma é boa. Quando você recebe uma normativa, é para o seu bem-estar, é para o bem-estar do coletivo, é para o bem-estar das pessoas. Mas, biblicamente falando, essas normas, elas são preceitos de Deus, elas são conceitos que Deus colocou para nós vivermos segundo a ideia dele para a nossa vida. Porque você veio de Deus e você voltará para Deus. E Deus recomendou a cada um de nós uma forma de viver. Vamos entender como é que nós vamos prestar conta dessas normas. Aqui em Romanos, no capítulo 14, nós vamos ver aqui no versículo 12. Veja só o que a palavra de Deus nos diz. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então você não vai dar conta de você para mim. Eu não vou dar conta de mim para você. Nós, cada um, num particular, daremos conta diretamente a Deus. Então tudo aquilo que eu faço, eu vou prestar conta diante de Deus. Tudo aquilo que eu falo, eu vou prestar conta diante de Deus, sobre aquilo que eu falei e sobre aquilo que eu fiz. Deus, ele vai requerer de mim uma explicação. Por que você fez isso? Por que você fez aquilo? Então cada um dará conta de si mesmo. Conta de quê? Se eu andei segundo a direção de Deus ou se eu não andei. Se eu fui segundo a vontade de Deus ou se eu fui segundo a minha própria vontade
ou segundo a vontade das pessoas que me cercam. Agora veja bem, o pecado ele tem uma consequência, porque a pessoa que falha com Deus, a pessoa que erra com Deus, a pessoa que desobedece a Deus, ela vai ter uma consequência. Lá no livro de Ezequiel, nós vamos ver no capítulo 18 e no versículo 20, a remodelação das normas de Deus. Deus aqui, ele vai dar uma direção para o seu povo. Veja bem, Ezequiel, capítulo 18, versículo 20. Veja só. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Então nós estamos construindo o conceito. Qual que é o conceito? Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Eu não vou dar conta do meu filho, e o meu filho não vai dar conta de mim. É isso que nós precisamos compreender, porque depois que você se torna um adulto, depois que você passa a ter entendimento, você tem que compreender que a consequência do pecado é a morte. Então, não tem como sair da consequência do pecado. Já falei aqui na quarta-feira sobre a forma de regeneração, sobre a forma de transformação, mas hoje eu quero que você entenda que aquilo que acontece dentro de nós vai ter reflexo. Aquilo que acontece, que eu promovo para fora de mim, também terá reflexo. Então, construa esse pensamento. A primeira coisa, cada um dará conta de si mesmo a Deus. O pecado é quando eu desobedeço uma ordem direta de Deus, deixada para nós através da sua palavra. Nós estamos construindo esse raciocínio. E quando nós entendemos que eu sou responsável por mim, você é responsável por você, aí nós completamos este raciocínio. Agora veja bem, tudo isso tem, conforme já falei anteriormente, uma cobrança. Voltando lá para Romanos, só que no capítulo 6 e no versículo 23, veja só o que fala Romanos 6, 23. Por favor, repita assim após mim. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, para aqueles que desobedecem deliberadamente a Deus, há um preço. E este preço caiu sobre toda a humanidade. Porque a partir do pecado de Adão, todos nós fomos alcançados por este pecado. Então não existe nenhum ser humano que não vá descer à sepultura. Por quê? Porque faz parte desse projeto completo que Deus criou para a humanidade. Então, a partir disso, nós entendemos que, então eu sou responsável, sim. Agora, existe o pecado, que é o pecado que permeia toda a humanidade, porque nós somos nascidos em pecado, por causa do pecado original. E dentro deste contexto, voltando um pouquinho aqui em Romanos, só que no capítulo 3, a partir também do versículo 23, diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. A palavra é: todos pecaram. E qual é a saída para este pecado? Que é de todos nós. Então, eu não posso agora chegar aqui e falar assim: olha, você é mais pecador do que eu, porque eu estou com microfone, estou vestido de terno e gravata e sapato. Não posso fazer isso. Eu não posso olhar para você e achar que eu sou melhor do que você.
E você também não pode olhar para alguém, ou para mim, ou para qualquer pessoa achando assim, não, mas esta pessoa é mais pecadora do que eu, ou fulano de tal é pior do que eu sou melhor do que ele, eu sou melhor do que ela, porque aqui a Bíblia diz que todos pecaram. A forma que o Senhor nos dá de redenção, conforme nós observamos aqui, nós somos justificados gratuitamente pela sua graça, ou seja, pelo favor não merecido. Nenhum de nós merece a salvação, mas o Senhor nos deu de presente o nome escrito nos céus, no livro da vida do Cordeiro. Nós recebemos esse presente. Por isso, meus irmãos, que o nosso comportamento não deve ser o comportamento do fariseu Simão do texto principal. Porque nós entendemos aqui que não há um justo sequer, não há uma pessoa que não esteja em pecado. Veja, nós não vamos entrar nesta doutrina profundamente. Nós estamos apenas conceituando dentro de alguns versículos para que você possa desenvolver esse raciocínio. Agora, como é que você vai conhecer a Deus e conhecer os propósitos de Deus para a sua vida e a direção para a sua vida? Quando você tem um compromisso de ler toda a palavra de Deus, quando você tem um compromisso de todos os dias estar diante de Deus, não só aqui na igreja, mas você separa uma hora do seu dia para ler a Bíblia, você separa uma hora do seu dia para a oração, você separa talvez um momento do seu dia para fazer um jejum, para fazer uma consagração, e à medida que você vai dia a dia, lendo a palavra, meditando na palavra, ouvindo a palavra, o Espírito Santo vai trabalhando na sua vida, o Espírito Santo vai te mudando de dentro para fora, porque você, cada dia que passa, fica mais parecido com o Senhor, fica mais próximo do Senhor. Agora veja bem, qual é o valor deste perdão dos pecados para você? Porque se eu não tiver primeiramente a consciência que Deus existe, e que Ele criou uma norma, e que se eu estiver fora da norma de Deus, eu estou em pecado, e se eu estou em pecado, eu preciso da graça, do favor de Deus, e do perdão de Deus para mim, tudo que eu falei aqui não vai valer nada. Porque muitas pessoas, elas não compreendem o projeto de Deus, elas não compreendem o plano de Deus. O fariseu do nosso texto principal, o que ele queria? Ele queria que Jesus fosse até a casa dele. E você pode ver que este fariseu, ele rogou-lhe, ele pediu-lhe. Rogar, no sentido original, é pedir com insistência. O Simão, fariseu, ele insistiu com Jesus, ele foi mesmo com aquela intenção de dizer assim, ó, eu quero ter o Senhor Jesus na minha casa, eu quero oferecer uma refeição para ele, para os seus discípulos, eu quero que ele esteja na minha casa. Era uma questão para ele muito importante, a presença de Jesus na casa dele. Irmãos, tem muitas pessoas que elas fazem questão de serem cristãs, elas fazem questão de chegar no lugar e perguntar o que você é. A pessoa diz, eu sou cristão. Por quê? Isso é uma tradição. Isso hoje, para muitos, é um status. Não, mas eu sou sim um cristão. Agora, porém, meus irmãos, este homem, embora ele fosse um fariseu, que na época ele pertencia ao judaísmo, ele era uma pessoa que ele lia a Bíblia, que ele tinha conhecimento da palavra, que ele fazia parte de reuniões todos os sábados nas sinagogas, porque para ser um fariseu ele tinha que ser um conhecedor da palavra. Ele era uma pessoa que conhecia o Antigo Testamento, sabia talvez até de cor muitas passagens, porém, ele tinha um entendimento diferente do de Jesus. Irmãos, veja bem, nós temos o privilégio de ter aqui nesta noite Jesus Cristo no meio de nós. Porque Jesus disse isso. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus está aqui. Agora, a outra pergunta que eu te faço é: o seu pensamento está de acordo com o pensamento de Jesus? O meu pensamento está de acordo com o pensamento de Jesus? Porque Simão, ele tinha Jesus na frente dele. Ele não foi indelicado com Jesus com as palavras, mas ele foi nos pensamentos.
Os pensamentos de Simão não batiam com os pensamentos de Jesus. E aí, Simão conseguiu. Ele levou Jesus e eles estavam assentados à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento e, entrando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugar-los com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés e ungia-lhes com unguento. Uma cena fora do comum. Primeiro, esta mulher pecadora não foi convidada. O contexto, e as pessoas que estudam o texto, eles escrevem que provavelmente essa mulher, ela era uma prostituta, uma mulher que vendia o seu corpo. Poderia ser que ela era pecadora de outras coisas? Poderia também. Mas pensa no pior pecado que você imaginar, aquele que você acha que é o pior, porque não existe pecado pior, mas às vezes na visão humana as pessoas acham, fulano de tal, aquilo é a pior coisa. Então era isso, era pior. A visão que as pessoas tinham dela era de desprezo. O que essa mulher está fazendo aqui? Como que essa mulher conseguiu entrar? Olha o que ela está fazendo, ela está chorando aos pés dele. Só que ninguém ousou falar. Ninguém falou nada. Todo mundo sabia que a mulher estava ali e fingia que a mulher não estava. Estava todo mundo ali, na mesa, comendo normalmente, vivendo ali na mesa. Ninguém falou nada. Você pode observar no texto que não é falado, só Jesus fala. A mulher chorava, enxugava os pés de Jesus com seus cabelos, a cena estava decorrendo, e quando viu isso, o fariseu que o tinha convidado, falava consigo. Então veja bem, eu não sei o que você está pensando agora, e você não sabe o que eu estou pensando, mas preste atenção no que a palavra está falando. Estava só no pensamento de Simão, só na cabeça dele, mas Jesus conhece os pensamentos. Jesus sabe o que eu penso, Jesus sabe o que você pensa, e ele pensava consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. É como se no pensamento dele ele falasse: como é que Jesus pode deixar essa mulher colocar as mãos nele? Como é que Jesus pode deixar essa mulher se aproximar dele? Jesus respondendo disse-lhe. Jesus falou audivelmente. Ele leu o pensamento de Simão, o fariseu, o dono da casa, mas ele falou audivelmente. Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele lhe disse: dize a mestre. E nisso, todo mundo estava na sala normal, estava participando da refeição normalmente. Eu quero que você guarde isso. Nada dentro daquela casa mudou. Nada. Estava todo mundo correndo normalmente. E Jesus disse: um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e o outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Ou seja, quem devia 50 foi perdoado, e quem devia 500 também foi perdoado. Jesus estava falando ali: por você, Simão, ter me recebido, você também está perdoado. Esta mulher, por estar chorando aos meus pés, ela também está perdoada, porque não tem diferença de um pecado que é gigante, de um pecado que é menor, porque Jesus perdoa os pecados. Mas olha a atitude: Jesus perdoa pecados, mas preste atenção nisso. A pergunta de Jesus: dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem muito perdoou. E ele disse: julgaste bem. Então, aquela pessoa que foi perdoada de 500 dinheiros, ela amava mais o Senhor, porque ela foi perdoada de 500 dinheiros. E o que foi perdoado de 50? Ele amava, sim, mas ele amava menos, porque foi perdoado pouca quantia. Mas o que foi mais perdoado, amava mais.
Então, irmãos, quanto vale o perdão dos pecados? Como é que eu vejo o valor do perdão dos pecados? Qual o valor que eu dou pelo fato de Jesus ter me salvado? Qual o valor que você dá pelo fato de Jesus ter te salvado? Porque se você crê em tudo que eu falei no início, o maior valor é a salvação que o Senhor nos deu. Qual é o amor que nós demonstramos para com Ele? Como nós demonstramos este amor para com Jesus? E voltando-se para a mulher, disse a Simão: todo mundo quieto ouvindo Jesus ensinar. Vês tu esta mulher? Falou para Simão. Você está vendo essa mulher, Simão? Entrei na tua casa e não me deste água para os pés. Falta de educação. Mas esta regou-me os pés com lágrimas e nos enxugou com seus cabelos. Qual era o valor que Simão estava dando para a presença de Jesus? Se era o costume das pessoas lavar os pés dos visitantes, e ninguém lavou os pés de Jesus. Jesus estava falando: você está vendo aí? Você não demonstrou que você queria me receber. Não me desse ósculo. Era costume naquela época dar um beijo. Mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar os meus pés. Você não quis se aproximar de mim, Simão. Nem perto de mim você chegou. É como se fosse isso. Você queria que eu viesse à sua casa, me rogou, insistiu, pediu insistentemente. Eu vi a sua casa e você não me lavou os pés, você não chegou perto de mim, não me deu nem um beijo no rosto, não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Jesus, ele deu uma lição em Simão que serve para todos nós. Irmãos, muitas vezes nós vamos crescendo na presença de Deus, nós vamos amadurecendo na presença de Deus, e nós vamos deixando muitos pecados, e nós vamos, como eu falei no início da mensagem, sendo guiados pelo Espírito Santo, nós vamos melhorando fisicamente, mentalmente, emocionalmente, e aí, meus irmãos, nós vamos esquecendo, nós vamos deixando as coisas de lado. Quando Jesus cobrava uma das igrejas do Apocalipse, Jesus disse assim: tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Por que o primeiro amor? O primeiro amor é aquele amor que faz o que essa mulher fez. A mulher, ela se importava com Jesus, ela se importava com a presença de Jesus, por isso ela estava cuidando de Jesus, ela estava zelando por Jesus, ela estava fazendo as coisas para glorificar o Senhor Jesus. No seu dia a dia, na sua vida, o que você faz é para a glória de Deus? O que você faz é para a exaltação do Senhor? Quando você está lá dentro da sua casa, você está fazendo as coisas para a glória de Deus? Quando você está na rua, você está fazendo as coisas para a glória de Deus? Quando você está lá estudando, você está fazendo as coisas para a glória de Deus? Ou será que não? Nós, meus irmãos, precisamos compreender uma coisa: o nosso amor por Jesus precisa ser demonstrado. Jesus precisa enxergar em nós o nosso muito amor. Irmãos, o que o Senhor nos deu é muito valioso. É a salvação da nossa alma, é a salvação da nossa vida. Nós temos que retribuir ao Senhor, nós temos que estar aos pés do Senhor, nós temos que estar na presença do Senhor. Não foi pouco o que o Senhor fez por nós. O que o Senhor fez por nós é grande demais, é maravilhoso demais. Mas aí, meus irmãos, nós vamos ficando um pouco parecidos com Simão. Nós vamos olhando para Jesus e vamos tratando Jesus como se já fosse de casa, como se está tudo bem. Não oro mais, não leio mais a palavra, não oro para acordar, não oro para dormir, não oro para nada. Passo o meu dia e lembro: ai meu Deus, não tive oração, eu esqueci de orar. Ou quando vai orar, dorme. Você entende? É isso que nós temos que entender, meus irmãos, que às vezes nós nos comportamos como Simão, que não lavou os pés de Jesus, que não beijou Jesus, e que não ungiu Jesus com unguento, não tratou a presença de Jesus como ele merece. Então, neste domingo, trate a presença de Jesus como ele merece.
louve ao Senhor, esteja aos pés do Senhor, não saia da presença do Senhor. Se lembre sempre, Jesus está com você em todos os momentos da sua vida. Não esqueça da presença de Jesus. Não fica olhando o que está acontecendo. E aí, meus irmãos, nós ficamos parecidos com Simão quando nós começamos a reparar muito nos outros e pouco na nossa atitude. Você viu a atitude dessa mulher? Mas ninguém teve coragem de falar. Mas Simão pensou. Ele estava sentado ali falando: olha só, se ele soubesse quem é ela. Irmãos, eu acho bem interessante que essa é uma frase que perpassa os séculos. Ah, se você soubesse quem é ela. Porque é assim, irmãos. Quando uma pessoa quer afastar a outra, ela fala assim: se você soubesse quem é ela. Ah, se você soubesse o que ela já aprontou. Ah, se você soubesse o que ela já fez. A preocupação das pessoas é pelo que está acontecendo, não por ela, não pela devoção a Jesus, não pela vida espiritual, não por estar aos pés do Senhor, mas muitas pessoas estão como Simão, apenas reparando na atitude das outras pessoas. Irmãos, nós precisamos entender: Jesus está conosco, Jesus está no meio de nós. Nós temos que voltar os nossos olhos para Ele, nós temos que voltar a nossa atitude para Ele, o nosso pensamento para Ele, a nossa vida para Ele. E aqui, depois que Jesus chamou a atenção de Simão, ele fala assim: por isso te digo que os seus muitos pecados lhes são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Não foi nenhuma indireta, foi uma direta para Simão. Você está demonstrando pouco amor para com o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Quanto amor eu estou demonstrando para Jesus? Quanto amor eu estou demonstrando para o Senhor? O que eu faço que só Ele vê? O que eu faço que só Ele entende? O que eu faço que só agrada a Ele? Irmãos, às vezes as pessoas acham que fazer alguma coisa para Deus é fazer algo que vai aparecer para as pessoas, mas fazer algo para Deus é fazer algo que apareça só para Ele. Só para Ele. E quando isso acontece, ontem aconteceu um negócio legal aqui na igreja. Tivemos um culto dirigido pelo grupo missionário de homens. Entrou aqui uma senhora que passou por todas as pessoas e sentou do meu lado aqui na frente e pediu dinheiro. Aí eu abri minha carteira e dei todo o dinheiro que eu tinha, R$4. Ela ficou contente, disse que ia voltar hoje, não voltou até agora, quem sabe chega até o final, e foi embora. Preste atenção numa coisa: às vezes, meus irmãos, vão acontecer coisas na nossa vida que não vai estar no script, não vai estar programado. Até agora eu fiquei pensando assim, como que essa mulher veio, sentou do meu lado, falou: você que é o pastor, né? Foi que a diaconisa que estava lá embaixo, a Maiara, falou que eu estava aqui em cima. Então ela veio aqui, sentou, ela me reconheceu como pastor aqui na frente, ó, veio aqui perto de mim. Compreende esse raciocínio? Às vezes, meus irmãos, as pessoas, elas estão numa situação, elas estão passando por algo, e elas se aproximam de nós, elas se aproximam de você, ela chega perto de você, ela olha nos seus olhos, ela senta perto de você, e ela fala alguma coisa com você, ela quer alguma coisa de você. Preste atenção na obra que Deus está fazendo nas nossas vidas. Aquela mulher chamou atenção na casa de Simão. Aquela mulher, ela não chamou só a atenção de quem estava lá, mas ela chamou a atenção do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. A conversa dos irmãos depois foi: que mulher era aquela que chegou e parou perto do pastor?
É um acontecimento de um culto. Podia ser outro, e cada culto tem um acontecimento diferente. Mas você fica com aquilo na mente. Qual foi aquele acontecimento marcante? O que aconteceu hoje que marcou a sua vida? O que aconteceu ontem? O que aconteceu essa semana que marcou a sua vida? Preste atenção, se aquilo que marcou a sua vida foi para a glória de Deus, irmão, então está tudo certo. Porque se você já busca o Senhor, se você já serve ao Senhor, qual é a sua atitude? É colocar tudo aos pés do Senhor Jesus. É colocar tudo ali diante do Senhor Jesus. E foi o que aquela mulher fez. Ela entrou e ela colocou tudo que ela tinha e ela recebeu o perdão dos pecados. E Jesus ainda elogiou, dizendo: ela muito amou. E eu muito amo o Senhor, ou eu pouco amo o Senhor Jesus? Eu muito amo estar com Jesus, ou eu pouco amo estar com Jesus? Ou tanto faz para mim, ou tanto faz para nós? Ou será que nós estamos como Simão, ou estamos como aquela mulher que era chamada de pecadora? E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si, agora eles começaram a falar: quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Você cumpriu, em outras palavras, o plano de Deus na sua vida. Você está salva, pode seguir o seu caminho. Vai chegar um dia que nós ouviremos isso de Jesus: você cumpriu tudo, a tua fé te salvou, você está salvo, entra no gozo do teu Senhor. Existem coisas, irmãos, que nós vivemos e que marcam as histórias das nossas vidas, mas existem coisas que marcam o próprio Senhor Jesus que está no meio de nós. Quando Ele olha para a nossa atitude, quando Ele olha para o nosso comportamento, quando Ele vê em nós uma atitude que o agrada. Então qual é o nosso objetivo aqui? É agradar aquele que está na casa, que é o Senhor Jesus. Nós não estamos aqui, irmãos, para agradar a pessoa A, B ou C, mas a Cristo. Quando você faz tudo com verdade, quando você canta com verdade, quando você está agora ouvindo a palavra com verdade, quando você for orar daqui a alguns minutos, você ora com verdade, você faz as coisas de todo o coração para Deus, o Senhor se agrada de você e recebe aquilo que você está fazendo, entrega de volta. Vai, a tua fé te salvou. O que eu vou receber de volta de Jesus? Irmãos, será que eu vou receber? Você não me beijou, você não me abraçou, você não lavou os meus pés, você não me ungiu. Mal você está me dando essa comida aqui. Ou nós vamos ouvir de Jesus: você muito me amou. Eu vejo que você muito me amou, porque você viveu a sua vida aos meus pés, porque você se dedicou a mim, porque você está comigo de verdade, porque você está na minha presença de verdade. Vai, a tua fé te salvou. É isso que eu quero ouvir. Eu quero ser como esta mulher que está aos pés de Jesus e que muito ama o Senhor Jesus e que muito ama a presença de Jesus e que não precisa de convite para estar na presença de Jesus. Ela vem para a presença de Jesus, ela se dobra aos pés de Jesus porque ela sabe que Jesus está presente. Ela não vem porque, vamos ter um jantar especial para receber os apóstolos. Não! Nós vamos estar ali por Jesus. Ela não foi para comer, ela não foi para beber, ela foi para adorar, ela foi para glorificar, ela foi para servir, ela foi para ungir, ela foi para chorar, ela foi para se derramar, ela foi para se colocar aos pés de Jesus. Esta é a atitude do verdadeiro adorador, que ele vai para a presença de Deus para glorificar a Deus. É por isso que não vai ter lanche, não tem nada hoje, nem cantina tem. Amém, igreja? Isso aí é só uma brincadeira, mas você entendeu? Se você faz a sua entrega completa, se você se joga aos pés do Senhor, Ele tem salvação para te entregar, Ele tem bênçãos para te entregar, mas Ele espera essa atitude nossa.
quanto nós valorizamos este perdão que Ele nos deu, o quanto nós valorizamos esta redenção que Ele nos deu. Por favor, coloque as duas mãos na altura do seu coração, feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, eu te peço, ó Deus,